E voltamos a falar com Maria Lídia Flandoli. E recebemos agora, no Hora do Voto, o deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo, Carlos Neder. Deputado, o senhor já dá como vitória de Dilma Rousseff para presidente da República nessas eleições? Bem, estou bastante animado, eu acho que é um indício muito forte. Restam ainda alguns milhões de votos a serem apurados, mas eu creio que seja muito difícil reverter esse quadro, tendo em vista a quantidade já apurada. Então eu acho que nós podemos praticamente considerar a presidenta Dilma Rousseff reeleita. Foi uma campanha dificílima. Os dois candidatos, ao final, fizeram recriminação ao padrão da campanha. Aécio Neves usou até a expressão sórdida, mas Dilma Rousseff também criticou. Como é que o senhor entendeu esse acirramento? Eu recebi material das duas candidaturas e alguns desses materiais eu me recusei a passar adiante, tal a desqualificação do debate político. Eu penso que quem acredita na política como instrumento de transformação da sociedade não pode concordar com o nível em que se deu essa campanha eleitoral e ambos os partidos, ambos os projetos têm responsabilidade e deverão, de forma séria, fazer uma análise após as eleições para que nós não tenhamos a repetição dessa prática. Hoje foi um dia de apreensão para todo mundo. Veja que há uma diferença de praticamente 2% dos votos e um detalhezinho pode ter feito a diferença. Entretanto, o que nos preocupa é qual é o cenário que teremos pós-eleição, como se dará o próximo mandato e qual é o nível de diálogo que haverá entre os partidos, porque se nós observarmos o índice de abstenção, que é altíssimo, eu acho que ele pode ser, em boa medida, acreditado ao baixo nível da campanha e ao não debate das propostas e projetos para o futuro do país. Nós temos um país dividido, deputado. Metade, pelo que vimos agora, metade do país terá dito não ao vencedor. Qual deve ser, no seu entender, a atuação, a ação imediata no sentido da conquista da conciliação para que esse racha seja minimizado? Bom, confirmada a vitória da presidenta Dilma Rousseff, eu acho que o debate deve se fazer a partir do seu programa. E não é verdade que ela não tenha um programa. Eu, inclusive, faço parte do Setorial Nacional de Saúde do PT e todos os setoriais se articularam para a elaboração do programa. Esse programa foi divulgado em partes durante a propaganda eleitoral gratuita. Eu penso que agora a presidenta deva apresentar à nação o conjunto das propostas e o debate com o PSDB e os partidos que apoiaram a candidatura de Aécio Neves deve se dar a partir dessas propostas, desses projetos, porque eu acho que isso vai ajudar a nós fazermos o debate a partir do Brasil real. E eu tenho a impressão que prevaleceu nessa campanha as mudanças que houve, sobretudo a partir da melhoria da qualidade de vida da população, não só no Norte e no Nordeste. Eu peço licença ao senhor, nós vamos voltar daqui a pouquinho e agora vamos a mais números da apuração oficial com Juliana Verboni. Juliana. E nós prosseguimos agora com Carlos Neder, deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo. O PT passou uma fase muito difícil. Conseguiu, ao que tudo indica, deverá ter conseguido eleger Dilma Rousseff. Entretanto, o partido. Eu entrevistei não faz muito tempo o ministro Gilberto Carvalho e ele fez uma observação aqui no Hora do Voto. Ele disse: o PT fez muito bem ao governo, mas o governo, o poder, fez muito mal ao PT. O senhor concorda? Bom, nós instalamos um governo de coalizão. Isso obrigou o PT, e foi uma decisão do próprio partido, a conviver com vários outros partidos e com diferenças. Eu penso que nós precisamos rediscutir a organização do Partido dos Trabalhadores, qual é o papel que ele cumprirá no próximo mandato da presidenta Dilma e como determinados erros que foram debatidos à exaustão e muitas vezes de forma desqualificada não podem se repetir.
eu penso que a presidenta e o nosso próprio partido têm a obrigação de vir a público esclarecer as denúncias que foram feitas. Sabemos que muitas delas, elas sim, foram levianas e foram feitas de forma a não permitir um debate a partir de dados concretos e informações, mas isso não nos exime da responsabilidade de aprofundar a discussão sobre a veracidade de parte dessas denúncias e o que é que nós temos que fazer para aumentar o controle público e o controle da sociedade sobre o exercício da função pública, inclusive no que diz respeito ao plano federal. Deputado, essa questão das denúncias de corrupção. Ao final do primeiro debate, o candidato Aécio Neves disse que a única forma de acabar com a corrupção era não eleger a candidata do PT. E que recado as urnas estão dando? Eu acho que o recado dado é que não é esta maneira de nós fazermos a discussão. Nós vimos carros de militantes do PT sendo depredados, nós vimos pessoas sendo agredidas nas ruas, em locais públicos, famílias inteiras divididas entre uma opinião e outra, e isso não contribui para o debate democrático, para a contraposição de ideias e de projetos para o Brasil. Eu, dentro do Partido dos Trabalhadores, defendi com ênfase a necessidade, no segundo turno, nós enfatizarmos cada vez mais o debate do que será o novo ciclo de desenvolvimento do país, quais são as diretrizes que vão imperar nesse novo ciclo de desenvolvimento, quais são os projetos e programas meritórios que devem ter continuidade e quais são as novas propostas que virão. Então, está errado o candidato Aécio Neves quando diz que nós não devemos fazer política olhando para o passado e para o presente. Não há como projetar o futuro sem fazer uma análise rigorosa do que acontece hoje no país. Eu peço mais uma vez licença ao senhor, voltaremos num instante, prosseguindo a nossa entrevista. E prosseguimos com o deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo, Carlos Neder. Há pouco o senhor falava sobre o recado das urnas e eu quero retomar também por um resultado das pesquisas que a população queria mudança. E nós estamos diante de uma circunstância interessante. Votou pela continuidade, votou pela reeleição de Dilma Rousseff, pelos dados que nós temos até agora, 97,15% das urnas apuradas, 51,32% para Dilma Rousseff e 48,68% para Aécio Neves. Dilma Rousseff também se apresentou como um agente de mudança. Que mudança Dilma pode apresentar para satisfazer esse anseio de 70% dos brasileiros? Bom, eu acho que ficou bem estabelecido um desejo difuso de mudança. E a grande questão era qualificar que tipo de mudança a população desejava. Nós analisamos as manifestações de junho de 2013 e percebemos que ali não havia intenção de diminuir o papel do Estado na gestão das políticas públicas, mas ao contrário, os jovens, a população que foi às ruas, queria políticas públicas de qualidade na área da saúde, da educação, da mobilidade, dos transportes públicos. Isso fez com que a presidenta apresentasse 5 compromissos com a nação, tentando aprimorar políticas públicas em andamento e apresentando novas propostas. Eu acredito que o que estará colocado agora como necessidade é nós dialogarmos mais intensamente com a população, de tal maneira a entendermos qual é essa expectativa de mudança. O lema da campanha da presidenta Dilma foi mais mudança, mais futuro, tentando mostrar que a mudança tem a ver com a sua própria candidatura, mas não qualquer tipo de mudança, não uma mudança que eventualmente pudesse levar ao retrocesso ou uma diminuição das políticas sociais ou ganhos que a população teve do ponto de vista da empregabilidade, da remuneração, das condições melhores de moradia e de acesso ao serviço. Eu acho que esta é a tendência. Cada vez mais a população vai querer discutir qual é o papel do Estado, a gestão das políticas e a participação da sociedade. Deputado, essa reta final, as últimas 48 horas foram muito tumultuadas por aquela denúncia que foi capa da revista Veja do tal Doleiro Youssef, que afirmou para o Ministério Público e a Polícia Federal em depoimento da delação premiada, a qual ele está aí pleiteando e fazendo essas denúncias, que
Dilma Rousseff e o presidente Lula sabiam sim sobre a corrupção na Petrobras e que foram beneficiários do dinheiro público desviado da estatal em campanhas eleitorais. Isso é uma denúncia grave, sem dúvida nenhuma. Merecerá apuração num caso como esse e certamente as instituições estão aí para tomar essas providências. A minha indagação é o começo de governo da nova presidente da República, configurando, como tudo indica, a eleição da presidente Dilma Rousseff. O senhor teme que tenhamos todos pela frente um momento muito difícil com um presidente eleito tendo de enfrentar provas que possam aparecer sobre um caso como esse? Bom, primeiro que eu não imagino que haja qualquer tipo de envolvimento. Quem conhece a trajetória, o caráter, a maneira como a presidenta Dilma Rousseff governa, sabe que ela não compactuaria com qualquer tipo de ilícito. Segundo lugar, a grande questão colocada aí foi a maneira como a denúncia foi feita. Às vésperas da eleição, produziu-se um panfleto que é a capa da revista. Esse panfleto foi divulgado à exaustão, a ponto do Partido dos Trabalhadores ser obrigado a entrar em juízo e conseguir uma liminar para que a Veja, a revista, não usasse isso como um panfleto a ser distribuído a mais de 4 milhões de pessoas que ela tem no seu cadastro. Entretanto, quem acessou o site da revista Veja entre ontem e hoje observa que eles atenderam parcialmente a uma determinação judicial, porque a população ficou desavisada e sem ter claro que de fato não havia nenhuma comprovação nessas denúncias feitas pela Veja. Nós temos hoje um regime democrático consolidado no país, nós temos o Ministério Público Federal, nós temos a Controladoria Geral da União, nós temos vários mecanismos de controle, seja por parte do poder público, seja por parte da sociedade, para a averiguação. Nós somos, do Partido dos Trabalhadores, os maiores interessados em que haja essa investigação e que esses fatos sejam esclarecidos. Por quê? Porque nesse processo eleitoral tentou-se criar uma vinculação da imagem do PT com a corrupção, com ilícitos, e esse foi um grande entrave que nós encontramos para fazer um debate sobre o futuro do país, sobre os nossos projetos e aquilo que vem sendo realizado no atual governo. Então eu penso que a presidenta deva, ao lado da prioridade que já anunciou que dará à reforma política, enfrentar o debate sobre os meios de comunicação, a sua democratização e como é que nós vamos ter mecanismos vários de diálogo com a sociedade para que isso não volte a ocorrer. Agora, quando o senhor diz isso, o senhor faz uma referência de que deva haver um controle sobre os meios de comunicação? Essa é a velha polêmica e toda vez que a gente fala de democratização dos meios de comunicação, nós ficamos cheios de dedos para lidar com essa situação. O fato é que se trata de concessões públicas, muitas vezes... Rádio e TV, o senhor está se referindo. Rádio e TV são Imprensa utilizados... não, rádio e TV. Exatamente, rádio e TV. E muitas vezes essa concessão pública acham-se no direito de falar o que bem entendem sem prestar contas à sociedade. Numa sociedade democrática e plural, eu acho que nada mais justo que nós discutamos também quais são os outros fatores que deveriam interferir na publicação de uma matéria como essa. Porque não é razoável que num debate com esta importância, que diz respeito ao futuro do país, na sua inserção da América Latina e também que tem a ver com todo um mercado que hoje analisa o resultado das eleições no país, inclusive com influência na Bolsa de Valores e em outros fatores determinantes da política macroeconômica, que de forma irresponsável se lance uma acusação desse tipo sem qualquer tipo de comprovação. E o que nós temos de lei não basta para que o veículo de imprensa que fira a lei responda por isso? É necessário o controle da imprensa? Eu acho assim que nós precisamos analisar se esses mecanismos estão sendo efetivos, né? Porque à medida em que os fatos vão sendo recorrentes, isso fortalece aos olhos da população a impressão, eu digo a impressão, porque isso precisa ser comprovado, de que talvez esses mecanismos não estejam sendo suficientes para que a gente possa ter o interesse público colocado acima do interesse de grupos econômicos. Ou adequadamente acionados. Também. Muito obrigada, mas eu peço uma licença. Voltaremos ainda com a nossa entrevista e vamos a mais informações. Estela.
E nosso entrevistado é o deputado estadual reeleito pelo PT de São Paulo, Carlos Neder. Deputado, prosseguindo, então, definida a vitória de Dilma Rousseff, a candidata do PT, o seu partido, à presidência da República. Respira aliviado agora? Agora sim, é uma alegria. Eu acho que trará algumas lições para nós, mas, sobretudo, prevaleceu a vontade da população brasileira por mudança e um reconhecimento daquilo que vinha sendo feito nos dois governos anteriores do Lula e no atual governo da Dilma. Uma avaliação que nós temos é que nós não lidamos bem com a divulgação das realizações do governo, sobretudo na região sul e sudeste do país. Diferentemente da região norte e nordeste, em que as pessoas sentiram na sua própria realidade as mudanças que houve, na região sul e sudeste, eu acho que faltou uma política de comunicação melhor por parte do governo federal e do próprio Partido dos Trabalhadores para que as pessoas percebessem recursos da União que se associaram aqui no governo do estado de São Paulo, por exemplo, do PSDB, e como isso, direto ou indiretamente, interferiu na sua qualidade de vida. Agora, dentre os dados aí apresentados, me chamou a atenção a vitória da candidata Dilma Rousseff em Minas Gerais e a derrota nossa no Rio Grande do Sul, que são dois estados emblemáticos no sentido da afirmação da política e do projeto desses dois partidos ou desses dois campos políticos. Então, certamente, o pessoal do PSDB vai ter que analisar profundamente o que significou esse sinal dado pela população de Minas Gerais e, por outro lado, nós temos que interpretar também o que foi a nossa derrota no Rio Grande do Sul. E eu agradeço muito sua entrevista e, mais uma vez, o cumprimento. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês.